As 6 torcidas oficiais do Corinthians estão organizando agora uma caravana para o Rio de Janeiro. Elas esperam mais de 500 ônibus. É maior o número de torcedores do Corinthians. Parece mentira, mas o Fluminense é o visitante. Antes de chegarmos em 5 de dezembro de 1976, precisamos entender como tudo começou. Em meados da década de 70, o Corinthians vivia um dos períodos mais sombrios de sua história. Desde 54, o clube não conquistava um título importante, uma seca que durava mais de 2 décadas e que atormentava a torcida. A pressão era imensa sobre os jogadores, dirigentes e especialmente sobre os ídolos. No centro dessa tormenta estava Rivelino, o reizinho do Parque São Jorge, um craque que personificava as esperanças alvinegras. Mas tudo desmoronou na final do Paulista de 74, contra o arquirrival Palmeiras. Em um Pacaembu lotado, o Corinthians dominou o primeiro tempo, mas um gol solitário de Ronaldo no segundo selou a derrota de 1-0. Rivelino foi expulso no fim do jogo e tornou-se bode expiatório da frustração coletiva. Nos dias seguintes, a imprensa transformou Rivelino em vilão. Os jornais da época colocavam toda a culpa no craque. A torcida, enlouquecida pela dor de mais uma derrota, foi na onda e não queria ver Rivelino nem pintado de ouro. O presidente Vicente Mateus, acuado, tomou a decisão mais dolorosa. Afastou o Rivelino. O craque que chegara em 1964, como promessa, se tornara ídolo, com 474 jogos, 144 gols, saiu sem alarde, pelas portas do fundo, e abrindo mão de 15% de seu passe, que era a parte que lhe cabia à época. Rivelino então foi para o Fluminense e nunca escondeu a mágoa que ficou do presidente Vicente Mateus, por ter expulsado ele do clube que amava por um erro que não foi só dele. Ele fraudou a expectativa de milhões de corintianos no Brasil inteiro e de 110 mil torcedores que vibravam dentro do estádio naquele dia. Ele não teve garra, ele não teve amor, ele não teve luta. Eu creio que todos esperavam que o Rivelino fosse para frente, que lutasse e arrastasse consigo os demais jogadores e que levasse o Corinthians. Estejam tranquilos os corintianos, que medidas certas e enérgicas serão tomadas se houver responsabilidade de alguém. Foi na época que nós perdemos e justamente acabou, não se falava em futebol mais porque não tinha mais campeonato. Aí começou a entrevista, terminou o jogo, aí nunca me esqueço, o J. Ávila me entrevistou, fez 3 entrevistas e ele foi uma das pessoas responsáveis da minha saída. E agitou tanto, fez uma campanha contra o Rivelino, não sei qual o motivo, e combinou, todo mundo se envolveu, achando que realmente o Rivelino era o culpado. Eu não ganho nada sozinho, não perco nada sozinho, mas de repente se criaram essas coisas todas em torno do Rivelino. Até o presidente do Corinthians também entrou na onda, não estava sendo acusado, ficou quieto. E quem sofreu foi o Rivelino, porque na minha cabeça eu nunca esperava, ou nunca imaginava eu fora do Corinthians. Eu nunca me via no outro time, sem ser, eu achava até que ia terminar minha carreira dentro do Corinthians. Vicente Mateus, na oportunidade, quando fui vendido, ele chegou para mim e falou assim: eu vou te premiar, estou vendendo, estou te premiando que eu estou te dando dinheiro. Por causa que a gente tinha direito dos 15%, porque eu não custei nada aos cofres do Corinthians. Ainda ganharam dinheiro em cima de mim. Aí eu falei: não tem problema, presidente, eu abro mão, o senhor fica com o meu dinheiro. Abri mão dos meus 15%, porque ele estava incomodado que ele ia me dar dinheiro. Você vê a cabeça das pessoas. Aí eu fui futebol carioca. Com tudo isso explicado, chegamos a 1976. O Corinthians ainda sangrava sem títulos, mas algo mudava. O time montava uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro, com um time que tinha nomes como Tobias, Basílio, Geraldão, Vladimir e Zé Maria, jogadores que entrariam para a história. Foi então que na semifinal, em um confronto único no Maracanã contra o Fluminense, de Rivelino, o presidente do Fluminense, à época, Francisco Horta, decidiu desafiar a Fiel, convidando com certa ironia a torcida para ir ao Rio. A torcida não gostou nem um pouco de como foi feito o convite. Para a Fiel, aquele não era apenas um jogo, era a redenção, era a revanche, era a chance de mostrar ao Brasil que o Corinthians não estava morto e que a sua torcida era a maior força do futebol. A imprensa carioca ria, ironizava, dizia que no máximo 5 mil corintianos. Mal sabiam eles que na noite de 4 de dezembro, São Paulo inteira parecia se esvaziar. A maior caravana da história do esporte brasileiro estava a caminho do Rio. Mais de 70 mil corintianos deixaram São Paulo em uma migração nunca vista na história do futebol. Mais de 800 ônibus em comboio, com um buzinaço coando pela madrugada.
Trens oficialmente para 800 passageiros levavam mais de 2.000 pessoas, aviões fazendo voos extras, carros particulares, caminhões de mudança e até caminhonete de carga virou transporte de torcida. A viagem, que à época durava de 8 a 10 horas, foi uma enorme festa pela BR-116. No Rio, a polícia carioca entrou em alerta. É uma invasão, mas era invasão de paixão. Na praia de Copacabana, bandeiras pretas e brancas tomavam a areia. Churrascos improvisados, música na calçada. O Rio, pela primeira vez, parecia São Paulo. As 6 torcidas oficiais do Corinthians estão organizando agora uma caravana para o Rio de Janeiro, onde domingo o Corinthians enfrenta o Fluminense numa das partidas semifinais do Campeonato Nacional. Elas esperam mais de 500 ônibus. Vicente Mateus me pediu 80 mil ingressos. Mas, Mateus, eu não posso levar para São Paulo 80 mil ingressos. Eu pago, doutorado. E eu fui com ele a todos os programas de rádio e televisão, exatamente para tentar motivar a partida. Provoquei dizendo, vocês dizem que são fiéis, é a torcida fiel. Provem. E o Riverino disse para o presidente, não faça isso, eu conheço a torcida do Corinthians, eles vão vir. E vieram. Chegamos então ao domingo, 5 de dezembro de 1976, às 4 da tarde. O público oficial, mais de 146 mil pessoas. Maracanã nunca viu nada igual. Metade do estádio era preto e branco, as arquibancadas superiores tomadas pela Fiel. É maior o número de torcedores do Corinthians. Parece mentira, mas o Fluminense é o visitante. O jogo começou tenso, o time do Fluminense era mais técnico e o time do Corinthians compensava com força e raça. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Gil cruza e Pintinho empurra pro gol. 1-0 Fluminense. Mas a Fiel não se cala e a pressão surte efeito. Aos 29 minutos, ainda no primeiro tempo, Vaguinho cobra escanteio, Neco ganha disputa de cabeça com Rodrigues Neto, a bola sobra a meia altura na pequena área e Russo marca, 1-1. Na volta do intervalo, uma forte chuva caía no Rio, e com isso o jogo ficou amarrado e termina empatado. Prorrogação? Não, pênaltis. Goleiro Tobias brilha e o Corinthians avança. A Fiel explode e o Maracanã treme, virando um verdadeiro hospício, e o Rio inteiro ouve o grito da nação corintiana. Se o Zé Maria bater com sucesso, se o moço de Butucatu enviar a bola na rede, Renato no gol, para correr, bateu, gol! Zé Maria, torcida brasileira, tudo consumado. A Fiel invadiu, cantou, venceu e transformou o Maracanã em seu quintal. A invasão não trouxe taça, mas trouxe algo maior: identidade. A Fiel mostrou que era capaz de qualquer coisa para o seu time. A invasão corintiana de 76 não foi apenas um deslocamento de torcedores, foi a prova de que paixão não se mede com taças, mas em presença. Aquele 5 de dezembro ensinou ao Brasil que o Corinthians não é só um clube, é um povo, é uma nação. E quando essa nação se move, o chão treme. E você, presenciou esse acontecimento histórico? Comenta aqui o que achou desse fato, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Tem alguma história, algum momento histórico que gostaria que a gente contasse aqui no canal? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima e vai Corinthians!